Olá pessoal, nós chegamos agora ao último vídeo do nosso curso. Nessa aula aqui a gente vai abordar os temas testes de hipóteses para duas amostras pareadas, testes de hipóteses para duas variâncias e para duas proporções. O teste T para amostras emparelhadas ou pareadas, são sinônimos aí que aparecem na literatura, é um caso especial do teste de hipóteses para duas amostras. Nesses testes, a gente tem as observações do experimento de retirada de cada uma das duas populações feitas em pares, sendo que cada par desse aí vai ser tomado sob condições homogêneas. Essas condições são homogêneas dentro dos pares, mas podem variar de par para par de observações. Assim, a gente consegue eliminar alguma variabilidade, reduzir a variabilidade observada no experimento. Através de um exemplo vai ficar um pouco mais fácil, mais claro de entender isso aqui. Então eu vou fazer um exemplo com vocês aqui, ilustrativo, que eu peguei lá do livro do Barbeta. Aí vamos ilustrar essa situação juntos aí. Imagine que a gente tem um fabricante de tênis esportivos e ele está querendo testar um novo material que ele desenvolveu com o intuito de melhorar a resistência do solado desse tênis aí, fazer o solado durar mais. A gente vai ter um material A, que é o material atual, antes da modificação, e o material B vai ser esse material novo. Uma forma de fazer um experimento e em seguida um teste de hipóteses para comparar o desempenho desses materiais aí seria a seguinte: a gente tem aqui um grupo de pessoas que vai participar desse experimento, dividimos o grupo na metade, então a gente vai ter aqui 50% do grupo para cada lado. Aqui a gente tem 50% do grupo. E do outro lado, os outros 50%. E aí metade esse lado aqui do grupo, né, esse 50% aqui, vai utilizar o tênis com o material A. E essa outra metade aqui vai utilizar o tênis com o material B. Aí eles vão utilizar o calçado lá por um tempo e ao final o fabricante recolhe, mede lá os desgastes em cada tipo de tênis, no material A e no material B, faz um teste de hipóteses com essa medida e tira a conclusão se o material B tem realmente um desempenho melhor ou não. O que acontece aqui é que a gente pode ter condições diferentes de uso de pessoas que vão pertencer a cada um dos grupos e que podem causar uma variabilidade aí que o nosso teste não vai perceber. Vai ser uma variabilidade maior e o teste não vai perceber, e isso pode mascarar os resultados. Imaginem que aqui no grupo A tem mais o pessoal que anda de bicicleta ou que acaba andando mais longas distâncias a pé. Nesse outro lado aqui a gente tem um grupo que anda mais de carro e por aí vai. Então isso vai ficar tudo misturado aqui, as informações, e a gente não vai conseguir separar isso aqui, né? Esse é o teste com amostras independentes, que é o que a gente já vinha fazendo. Não é o caso pareado ainda. Mas essa é uma situação em que a gente pode fazer amostras pareadas. Como é que ficaria? Nós pegaríamos aquele mesmo grupo de pessoas, só que agora a gente não vai dividir o grupo. A gente vai distribuir os calçados aqui para o grupo inteiro. E o que vai acontecer é que as pessoas, né, desse grupo aqui
vão utilizar um pé do material A e um outro pé do material B. A gente teria aqui cada pessoa, cada indivíduo utilizando um pé de cada material. Assim, se uma pessoa utiliza mais o carro no seu deslocamento diário, o desgaste que ela vai ter no tênis A, no material A e no material B vai ser, ou melhor, as condições, né, sobre as quais as condições impostas sobre o material A e o material B vão ser as mesmas. Se outra pessoa utiliza mais o tênis andando na rua, esses dois materiais vão ser submetidos às mesmas condições. E aí o que a gente vai observar no final das contas vai ser a diferença dos resultados de cada material. Vai pegar o indivíduo 1 aqui e vai calcular a diferença no desgaste nos dois tênis que ela utilizou. Vai pegar o indivíduo 2 e vai observar a diferença no desgaste entre os dois materiais, entre os dois tênis, né? E assim por diante. Dessa maneira, a gente elimina aquela variação entre indivíduos. Isso vai reduzir a variabilidade dos dados, né? E vai reduzir aquela variabilidade entre indivíduos que poderia acabar mascarando resultados. Então essa é a ideia. A gente vai trabalhar com diferenças de resultados obtidos de cada par. Aí a gente vai ter uma quantidade de diferenças e a partir disso a gente vai fazer o teste para uma amostra de diferenças. Então o teste vai ser igualzinho o teste para uma amostra. Então vamos dar uma olhada na estrutura do teste. Como de costume, nós vamos ter a hipótese nula e a hipótese alternativa. Na hipótese nula, uma igualdade, média da diferença, né? Agora a variável que a gente está trabalhando é a diferença entre as observações. Essa média das diferenças igual a um certo valor de referência. Aí na hipótese alternativa, aquilo que a gente está querendo afirmar. Média das diferenças, diferente de alguma coisa, maior que, menor que. Os cálculos que a gente vai fazer. A gente vai ter aqui os valores observados na amostra 1, os valores observados na amostra 2, e aí a gente acrescenta uma coluna aqui onde a gente vai calcular as diferenças. A diferença entre a amostra 1 e a amostra 2, diferença na primeira observação, né? A diferença entre a amostra 1 e a amostra 2 na segunda observação, e assim por diante. Aqui a gente vai ter N diferenças, calculamos a média aritmética dessas N diferenças, e o desvio padrão das N diferenças. E a partir daí, segue um teste de hipóteses para uma amostra. A estatística de teste, média das diferenças menos o valor de referência lá da hipótese nula, dividido pelo desvio padrão sobre raiz de N. Vamos fazer um exemplo, então, para ilustrar isso aí? O gerente de uma frota de carros está testando duas marcas de pneus radiais. Ele coloca ao acaso um pneu de cada marca nas duas rodas traseiras de 8 carros e anda com os carros até que os pneus se desgastem. Os dados são mostrados ao lado. Com base num teste estatístico com alfa igual a 5%, é possível afirmar que a marca 1 tem maior durabilidade? E aí vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente tem de informação. Então estão aqui os 8 carros, né? Então a gente vai ter os 8 pares de observações. Um par no carro 1, sendo que um pneu era da marca 1, outro pneu da marca 2, e assim para cada um dos 8 carros. Olhando aqui, parece que a marca 1 tem um desempenho superior, tem uma durabilidade que está sendo medida em quilômetros, né? Maior. Mas vamos ver isso aí estatisticamente, se essa diferença é estatisticamente significativa. O nosso parâmetro de interesse aqui é a diferença entre médias. Que a gente está chamando de μD. As hipóteses. Em H0,
a gente vai ter MD igual a zero, ou seja, não há diferença entre as médias. E o nosso intuito ali é tentar afirmar que a marca 1 tem maior durabilidade. Então, isso implicaria num MD maior que zero. Se a gente fizer o desvio x1 menos x2, né? Marca 1 menos marca 2. A gente vai ficar aqui com um MD maior que zero. Nossa estatística de teste é aquela que a gente viu anteriormente ali. Nossas regiões de rejeição. O teste é unilateral, maior que, né? Então, o nosso alfa vai estar aqui à direita da distribuição T de student. Essa área aqui tem o tamanho de alfa, 5%. Então aqui a gente vai ter um T de 5% com quantos graus de liberdade? A gente vai colocar aqui o grau de liberdade em relação ao desvio padrão da estatística de teste, né? Com quantos graus de liberdade foi calculado esse desvio padrão da estatística de teste. Então, são 8 carros, né? 8 observações que a gente está fazendo, 8 pares de observações. Então a gente tem 8 menos 1, 7 graus de liberdade. Isso aqui a gente vai encontrar na tabela e vai achar o valor de 1,895. Então, valores de estatística de teste superiores a 1,895 vão levar nosso teste a rejeitar H0. Vamos aos cálculos aí então, pessoal. Aqui a gente vai calcular a diferença, marca 1 menos marca 2, para cada uma daqueles pares de observações que a gente tinha na tabelinha lá. Aí calculando a média dessas 8 diferenças aqui, a gente vai chegar em 1.218,125 km. E o desvio padrão dessa amostra de diferenças aqui resulta em 411,44 km. Com isso, a gente pode calcular a estatística de teste. Nosso delta é 0, né? A raiz de n, o n aqui, lembrando, é 8, né? A gente tem 8 valores de desvios, 8 diferenças entre os pares. Resulta aqui 8,37. Aí comparando isso lá com a nossa região de rejeição de H0, vai rejeitar e vai rejeitar com folga, né? Então rejeitou. Tá aí a nossa estatística de teste. Aí a gente tem agora as informações para fazer a decisão e a interpretação do nosso teste de hipóteses. Nosso teste rejeitou H0, o nível de significância pedido, né, exigido. Isso quer dizer que a gente tem evidência estatística para afirmar que a marca 1 tem maior durabilidade. Então tá aí, resultado do nosso teste de hipóteses. Então, a gente passa agora a ver os outros tipos de testes. Vamos começar pelo teste F para duas variâncias. E como a estrutura dos testes é bastante parecida com o que a gente vem vendo até agora, a gente vai fazer essa abordagem aqui de uma maneira bem direta. Vou apresentar para vocês a estrutura do teste e a gente já vai direto para um exemplo para ilustrar como é que funciona.
O teste F para duas variâncias, está escrito aqui duas variâncias de duas distribuições normais. Isso porque nesse teste aqui, a suposição de que as duas populações têm uma distribuição normal é uma suposição importante. Se elas não forem razoavelmente normais, o teste não vai funcionar. E aí a gente vai ter, como sempre, a hipótese nula e a hipótese alternativa, comparando as variâncias da população 1 e da população 2. Na hipótese nula, a gente vai ter a igualdade, variância 1 igual variância 2, e na alternativa, aquilo que a gente está querendo afirmar no teste. A estatística de teste vai ser essa razão entre a variância amostral da amostra 1 e a variância da amostra 2. Essa razão entre duas variâncias ela é bem modelada pela distribuição de probabilidade chamada distribuição F. E tem esse formato aqui. Começa com valores em zero até infinito. E essa distribuição F ela depende do número de graus de liberdade no numerador, ou seja, da amostra 1, e o número de graus de liberdade no denominador. E aí a gente vai ter uma tabelinha também, como já estamos acostumados, né, para encontrar os valores de F para fazer o teste. Isso a gente já vai ver direto no exemplo. Vamos lá então. Considere os dados de rendimento de reações químicas do exercício sobre os catalisadores, que a gente fez lá mais no começo. Há evidência estatística com alfa igual a 5% de que as variâncias das duas populações sejam diferentes? Vamos dar uma relembrada naquele enunciado. A gente tinha aqui dois catalisadores, tinha os dados das reações químicas, o rendimento das reações utilizando o catalisador 1 e o catalisador 2. E a gente concluiu com o nosso teste de hipóteses que não havia diferença entre as médias das reações. Então, que a gente não tinha evidência suficiente para dizer que as médias eram diferentes. E nesse teste de hipóteses aqui, a gente usou a suposição de que as variâncias populacionais eram iguais, que elas não eram significativamente diferentes. E agora a gente pode fazer um teste de hipóteses para as variâncias para confirmar se essa nossa suposição aqui de variâncias iguais foi uma suposição razoável. Utilizando aqui o nosso procedimento geral para o teste de hipóteses, o parâmetro de interesse agora é a razão entre duas variâncias. As hipóteses vão ser hipótese nula, a variância 1 é igual a variância 2. E aqui a gente está querendo só analisar se tem diferença significativa ou não importa para que lado. Então, nosso teste, nossa hipótese alternativa vai ficar variância 1 diferente da variância 2. A estatística de teste, F de teste aqui, é a razão entre as variâncias amostrais. S1 ao quadrado sobre S2 ao quadrado. Aqui está um gráfico de uma distribuição F, e a gente vai ter uma região de rejeição bilateral, né? Então será metade do alfa para cada lado. No caso aqui, 0,025%. Vamos fazer aqui um pouquinho fora de escala para ficar bom de enxergar. E a tabela que a gente tem lá no livro do Montgomery sobre a distribuição F, ela fala da área, ela mostra para a gente a área aqui à direita do coeficiente F. Então aqui, nesse caso, a gente teria um coeficiente F com 0,025 de área, 7 graus de liberdade no numerador e 7 graus de liberdade no denominador. Essa área aqui também tem tamanho 0,025. Mas como a nossa tabelinha lá mostra a área à direita, eu vou anotar aqui 0,975, o complemento, né? Então aqui a gente vai ter um F de 0,975, 7 graus de liberdade no numerador, 7 no denominador. E a gente tem que encontrar esses valores aqui. Eu vou olhar
esse aqui na tabela com vocês e o outro fica como exercício. Vamos lá na tabela. A área à direita está aqui. E aqui vai estar o coeficiente f, né? A gente tem o número de graus de liberdade do numerador aqui nas colunas e o número de graus de liberdade do denominador aqui nas linhas. E uma tabela para cada valor de alfa. Então aqui é o alfa 0,25, não é o que a gente quer 0,025. Então, aqui 0,10, estamos chegando perto, 0,05, 0,025. Esse é o alfa que a gente quer. 7 graus de liberdade no numerador e 7 também no denominador. Chegamos aqui no valor de 4,99. Vamos anotar lá. Fazendo um procedimento semelhante, usando uma tabela bastante completa, vocês vão encontrar lá 0,20 aqui para esse coeficiente. Então está aqui nossas regiões de rejeição da hipótese nula. Para cá ou para cá. Por ainda, né? Aqui. São as regiões que nosso teste rejeita H0. O próximo passo é a gente fazer os cálculos. A gente vai precisar do desvio padrão da primeira amostra. Já tinha sido calculado lá quando a gente fez o teste para as médias. Resultou em 2,39. Desvio padrão da segunda amostra era 2,98. E com isso a gente consegue calcular a estatística de teste. Jogando lá na formulinha, a gente vai ficar com 2,39 ao quadrado sobre 2,98 ao quadrado. Isso aqui vai resultar em 0,64. Ou seja, a nossa estatística de teste vai estar por aqui assim. Está na região onde a gente não rejeita H0. Sendo assim, decisão e interpretação do nosso teste. Com o nível de significância que foi estabelecido, o teste não rejeita H0. Conclusão que não há evidências estatísticas para a gente afirmar que as variâncias populacionais são diferentes. Ou seja, aquela nossa suposição, quando a gente fez o teste para a média, de que as variâncias eram iguais, é uma suposição razoável. Seguindo em frente, agora o nosso próximo e último tópico é o teste para a diferença nas proporções de duas populações. Vamos dar uma olhada aqui. Suponha que duas amostras aleatórias independentes, de tamanho N1 e N2, sejam retiradas de duas populações e que x1 e x2 sejam um número de observações que pertencem à classe de interesse nas amostras 1 e 2, respectivamente. A classe de interesse aqui é aquilo que a gente está interessado em analisar. Pode ser número de peças com defeito em cada uma das amostras, número de pessoas com a estatura inferior a um certo valor, número de veículos com a cor preta numa cidade, esse tipo de coisa. Além disso, considere que os estimadores das proporções das populações, x1 sobre o tamanho da amostra 1 e o x2 sobre o tamanho da amostra 2, tenham distribuição aproximadamente normal. Aqui a gente está utilizando aquela aproximação da binomial pela normal, lembram? Quando a distribuição binomial é razoavelmente simétrica e a gente consegue aproximar os seus valores por uma distribuição normal. A gente vai ter as hipóteses, proporção real na população 1
menos a proporção real na população 2 igual a zero, ou seja, não há diferença nas proporções. E na hipótese alternativa, aquilo que a gente quiser afirmar. A estatística de teste vai ter aqui o estimador da proporção 1, que é a proporção amostral, né, da amostra 1, proporção amostral 2. Aqui é um estimador da proporção comum, e o cálculo pode ser feito por essa expressão aqui. Número de elementos que pertencem à classe de interesse da amostra 1 mais o da amostra 2 dividido pela soma do tamanho das amostras. E essa aqui é a nossa estatística de teste. Com isso, a gente consegue fazer um teste para proporção, para duas proporções. Vamos para um exemplo? Dois tipos diferentes de solução de polimento estão sendo avaliados para possível utilização em uma operação de polimento na fabricação de lentes intraoculares. 300 lentes foram polidas utilizando a solução 1 e destas, 253 tiveram resultados satisfatórios. Outras 300 lentes foram polidas utilizando a solução 2 e destas, 196 foram satisfatórias. A evidência estatística de que as duas soluções de polimento tenham resultados diferentes? Utilize um teste de hipóteses com alfa igual a 1%. Nosso parâmetro de interesse é a diferença entre as duas proporções. Na hipótese nula, nós vamos ter que a diferença entre as proporções não existe. Ou seja, P1 menos P2 igual a zero. Na hipótese alternativa, P1 menos P2 diferente de zero, pois a gente só está interessado em analisar se há uma diferença significativa ou não, não importa para que lado. A estatística de teste é aquela que nós acabamos de ver. Nas regiões de rejeição de H0, a gente tem um teste bilateral. Alfa 1%, então cada pedacinho aqui das regiões de rejeição tem uma área de 0,005%. E aí, pegando lá na tabela, vocês vão encontrar o valor de 2,576 do lado positivo e menos 2,576 do lado negativo. Passamos agora para os cálculos. A gente precisa calcular a proporção da amostra 1. Então a gente tinha 253 lentes, um total de 300, que deram resultados satisfatórios. Em termos de proporção, isso aqui é 0,8433, ou 84,33%. Na amostra 2, nós tivemos 196 lentes, também de um total de 300. Que corresponde a 0,6533. E aquele estimador da proporção comum, fazendo as contas lá, a gente vai chegar em 0,7483. Com isso tudo, substituindo esses valores lá na conta, na fórmula da estatística de teste, a gente vai chegar em 5,32. O que, comparando com a nossa região de rejeição, estaria aqui, né? Por aqui, mais ou menos. Ou seja, esse nosso teste aí vai rejeitar a hipótese nula. Significa que a gente tem evidências com um nível de significância estabelecido de que há diferenças significativas no desempenho das duas soluções de polimento.
Então tá aí a nossa resposta final. Então nós chegamos aqui ao final do nosso conteúdo de todo o curso. Eu agradeço a atenção, pessoal. Bons estudos aí e até a próxima.